Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 121. O clima mais leve após a conversa, voltou-se para assuntos mais agradáveis. Petúnia, que observara a interação com orgulho e divertimento, finalmente se pronunciou. É revigorante ver que nem toda magia envolve varinhas e feitiços. Às vezes, as palavras certas podem ser tão poderosas quanto. A noite prosseguiu com o desagradável interlúdio rapidamente se dissipando à medida que os convidados se entregavam às festividades. A música, a conversa e as risadas preenchiam o salão de baile, um testemunho do espírito resiliente daqueles que ali estavam reunidos. Conforme a noite avançava, Harry se viu refletindo sobre os acontecimentos daquela noite. As interações, tanto desafiadoras quanto gratificantes, lhe proporcionaram uma compreensão mais profunda das complexidades do mundo bruxo. No instante em que a música mudou, anunciando o início do baile de inverno, Harry estendeu a mão para Petúnia, convidando-a para a primeira dança. A chegada deles juntos ao evento era uma demonstração do laço que os unia e, naturalmente, Harry não cogitaria compartilhar essa dança inaugural com mais ninguém. Ao entrarem na pista de dança, inúmeros olhares se voltaram para eles, cativados pela graça e beleza de Petúnia. Apesar da atenção, ninguém se aproximou para convidá-la para dançar, respeitando o momento exclusivo entre Harry e sua tia. Após compartilhar essa dança especial com Petúnia, que graciosamente recusou quaisquer outros convites para dançar, preferindo observar as festividades à margem, Harry procurou Daphne Greengrass. Oferecendo-lhe a mão, convidou-a para se juntar a ele na pista de dança. Daphne, com um sorriso que iluminava seu rosto, aceitou, e eles se moveram ao ritmo da música, seus passos em perfeita harmonia. Enquanto dançavam, Harry não pôde deixar de notar a graça sutil com que Daphne se movia, cada passo e giro um testemunho de sua elegância. Nigel, sempre pronto com um comentário, pensou Harry. Pelo visto, você escolheu uma parceira de dança que poderia dar trabalho até para aqueles dançarinos de salão profissionais. Tente não pisar nos calos dela, mestre Harry, para não mancharmos nossa reputação. Harry, controlando seus passos meticulosamente para evitar qualquer deslize, respondeu mentalmente, não se preocupe, Nigel. Já mostrei certa desenvoltura na pista de dança quando a ocasião exige. Após algum tempo dançando, Harry percebeu o silêncio de Daphne, interrompendo o fluxo da conversa. Preocupado, perguntou, está tudo bem, Daphne? Com um suspiro que parecia carregar um peso muito além das festividades da noite, Daphne ergueu os olhos, seus olhos, de um tom marcante de azul, encontrando o olhar verde e sincero de Harry. O livro que você me deu de presente. Obrigada, começou ela, a voz carregada de uma complexidade de emoções. Harry, satisfeito, mas surpreso, respondeu, você já leu? Seu entusiasmo, no entanto, diminuiu ao notar a expressão sombria dela. Intrigado, perguntou, havia algo de errado com ele? A resposta de Daphne foi carregada de resignação. Você não sabe. Claro que não sabe. Como poderia? Disse ela, num tom que misturava tristeza e compreensão. Confuso, Harry insistiu. Sabe de uma coisa, Daphne? Respirando fundo, como se estivesse se preparando para a revelação, Daphne explicou. A garotinha do romance, amaldiçoada com uma magia negra incurável. Astoria, bem, nossa linhagem foi amaldiçoada com uma maldição transmitida pelo sangue, e Astoria também a herdou. O coração de Harry afundou. Sinto muito, Daphne. Eu não fazia ideia, confessou ele, genuinamente arrependido. A história que enviei falava de dificuldades, mas também de superação. A personagem principal me lembrou você forte e resiliente. Eu nunca quis causar dor. Comovida por sua sinceridade, Daphne esboçou um pequeno sorriso de gratidão. Eu sei, Harry. Não é sua culpa. O gesto foi gentil, e a história é linda, só que me tocou mais profundamente do que eu esperava. Após algum tempo, reconhecendo a gravidade de seu erro involuntário, Harry buscou lidar com o momento com a maturidade que ele exigia. Daphne, devo admitir, minha escolha foi feita ignorando as dificuldades da sua família. Embora não tenha sido intencional, percebo agora como minhas ações podem ter causado dor involuntária, disse ele sinceramente, com um olhar repleto de sinceridade enquanto se dirigia à Astoria. Usando sua função de observar discretamente, ele tentou compreendê-la melhor, na esperança de encontrar uma maneira de ajudar. Mensagem do sistema, Astoria Greengrass, apresenta sinais de uma rara condição mágica hereditária. Prognóstico incerto sem consulta médica mágica adicional. Nigel, é mesmo incurável? Harry ponderou internamente, sentindo o peso da situação oprimir-se. A resposta de Nigel veio prontamente. Em nosso mundo, mestre Harry, incurável, muitas vezes é apenas um sinônimo de ainda não curado. Sempre há esperança. Harry cantarolou pensativamente, um voto silencioso se formando dentro dele de mergulhar nesse desafio, buscando respostas onde outros talvez não vissem nenhuma. Após o término da música, Harry expressou sua gratidão com uma reverência cortês. Obrigado por me honrar com esta dança, Daphne. A sincera apreciação em sua voz, complementada pelo título respeitoso, fez com que Daphne corasse levemente, e sua compostura habitual cedeu lugar a um momento de genuína ternura. Conforme a noite avançava, Harry aproveitou a oportunidade para dançar com Tracy e Astoria, Susan e Hannah, garantindo que cada uma se sentisse valorizada e incluída. Com Tracy, a dança foi repleta de brincadeiras leves, e o espírito animado dela facilitou para Harry participar de uma troca divertida que os deixou rindo. Você certamente tem um talento especial para me provocar de várias maneiras, brincou Harry, arrancando uma revirada de olhos de Tracy. Astoria, embora mais jovem, se saiu muito bem na pista de dança, sua curiosidade transparecendo até mesmo em seus movimentos. Ouvi dizer que você é um grande aventureiro em Hogwarts, comentou ela com um toque de travessura nos olhos. Harry, divertido com a franqueza dela, respondeu, só nos dias que terminam em A Astoria. Mas não acredite em tudo que ouve. O riso dela, leve e despreocupado, adicionou uma camada de descontração à interação entre eles.
Dançar com Susan trouxe uma dinâmica diferente, com a gratidão dela por Harry devido à sua coragem, criando uma atmosfera de respeito mútuo. Ver como você defendeu sua tia me fez lembrar das suas ações corajosas. Ainda não consigo te agradecer o suficiente pelo que você fez, disse ela com a voz suave. Harry, com um sorriso tranquilizador, respondeu: Não precisa agradecer, Susan. Amigos cuidam uns dos outros. A simplicidade da sua declaração ressaltava a profundidade da amizade que florescia entre eles. A dança de Hannah era mais reservada, seu jeito tímido tornando a conversa mais discreta, mas não menos significativa. Notei durante as férias de Natal que Hogwarts parece muito mais iluminada com você por perto, Harry, comentou ela com uma sinceridade gentil na voz. Bem, Hannah são as pessoas que tornam Hogwarts especial. Você é uma dessas luzes, respondeu Harry, e o elogio fez com que um sorriso tímido surgisse em seu rosto. Nigel, observando as interações, não resistiu a comentar mais uma vez ao ver Harry dançando com uma beldade após a outra. Um verdadeiro socialite, não é? Só lembre-se, mestre Harry, de não voar muito perto do sol. A resposta mental de Harry foi divertida. Vou manter minhas asas sob controle, Nigel. Nada de movimentos de Ícaro esta noite. Ao longo de todas essas interações, o comportamento de Harry permaneceu genuíno, e suas conversas fluíram naturalmente. Cada dança permitiu que ele se conectasse em um nível pessoal, reforçando os laços de amizade e camaradagem. O respeito que demonstrou a cada uma de suas parceiras, aliado à sua natureza descontraída, tornou a noite memorável para elas. Conforme a noite avançava, a música finalmente deu lugar ao murmúrio suave de uma conversa, marcando o fim do baile de inverno. Com a promessa feita a Augusta de visitar a mansão Longbottom, Harry pegou a mão de Petúnia, guiando-a para um canto isolado para a partida deles. O ministério havia providenciado a rede de Flu com direito a pó de Flu, mas a casa dos Evans permaneceria desconectada, uma preferência que Harry desejava manter por privacidade. Chamando Misty discretamente, eles se prepararam para aparatar de volta para casa. Nigel pensou em tom de brincadeira que Harry estava pensando, saindo da festa em grande estilo como um verdadeiro bruxo. Nada de saídas banais para nós, hein, mestre Harry? Harry não conseguiu conter um sorriso ao responder mentalmente, exatamente, Nigel. Além disso, há um certo charme em manter um pouco de mistério sobre nossas idas e vindas. Capítulo 122. Misty apareceu com um leve estalo, os olhos brilhando de entusiasmo por poder ajudar. Mestre Potter, senhorita Petúnia, Misty está pronta para levá-los para casa, disse ela com a voz trêmula e cheia de ansiedade. Obrigado, Misty. Vamos voltar, disse Harry, oferecendo a Petúnia um sorriso tranquilizador enquanto seguravam as mãos estendidas de Misty. Com um aceno de cabeça de Harry, Misty estalou os dedos, e eles desapareceram com um leve estalo, deixando para trás as luzes cintilantes e as melodias persistentes do baile de inverno. De volta ao ambiente familiar de sua casa, Harry e Petúnia compartilharam um momento de reflexão tranquila sobre os acontecimentos da noite. O aconchego da sala de estar, com seu brilho suave e convidativo, era um contraste bem-vindo à grandiosidade do baile. Petúnia soltou um suspiro de satisfação, sua apreensão anterior em relação ao evento agora substituída por uma calorosa sensação de realização. Foi uma noite e tanto, Harry, disse ela tirando o casaco e se acomodando no sofá. O sorriso de Harry era radiante e genuíno enquanto olhava para a tia. Você estava realmente incrível esta noite, tia, elogiou ele, com os olhos refletindo o orgulho que sentia. Petúnia, com um sorriso discreto, logo viu seu colo ocupado por Bichento, que buscava seu carinho com um ronronar. Enquanto acariciava o gato, ela suspirou baixinho, a voz carregada de convicção. Harry, acho que seria melhor se você comparecesse a esses encontros sem mim no futuro. A expressão de Harry se transformou em confusão, sua sobrancelha se franzindo em preocupação. O que você quer dizer, tia? Se for sobre aquele sapo. Mas Petúnia o interrompeu gentilmente, balançando a cabeça para descartar a ideia. Não, Harry, não se trata dela. Trata-se de status. A carranca de Harry se intensificou, refletindo seu desprezo pelos julgamentos superficiais da elite bruxa. Tia, a opinião daqueles tolos presunçosos não vale nada. Eles estão presos a crenças arcaicas, pensando que linhagens puras são superiores à inovação e à inteligência. Você não viu como Lady Longbottom ficou impressionada? Sua criatividade a deixou maravilhada. O olhar de Petúnia suavizou-se, mas sua determinação permaneceu. Harry, não se trata apenas das opiniões deles. Trata-se de se encaixar. E eu não quero que você perca nada por minha causa. Nigel interrompeu, com um tom carregado de sarcasmo. Assim, porque nada demonstra mais aceitação do que confraternizar com feiticeiros que acham que uma boa linhagem supera o bom senso. Verdadeiramente, o ápice da ascensão social. Harry suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tia, seu trabalho, usando inovações trouxas com herbologia mágica, é revolucionário. Você está criando pontes entre mundos. É aí que reside o futuro, não na pureza do sangue. Petúnia sorriu fracamente, tocada pelas palavras de Harry. Agradeço sua confiança em mim, Harry. Mas não consigo evitar me sentir uma estranha ali. Forasteiro. Harry bufou. Por favor, aqueles bruxos não conseguiriam inovar nem para sair de um saco de papel. Você, por outro lado, está redefinindo o que significa ser mágico. Se eles não conseguem ver isso, o problema é deles. Harry inclinou-se para frente, prendendo o olhar da tia com o seu próprio olhar sincero. Você pertence a esse lugar tanto quanto qualquer outra pessoa, tia. Até mais. Você está mostrando a eles um novo caminho. Se eles não conseguem enxergar o seu valor, a tolice é deles, não nossa. Os olhos de Petúnia brilharam com lágrimas não derramadas, comovida pela defesa apaixonada de Harry. Obrigada, Harry. Significa muito para mim, de verdade. Mas acho que é melhor eu me concentrar no meu trabalho nos bastidores. Os holofotes não são para mim. Harry, com uma persistência que refletia sua determinação no campo de quadribol, inclinou-se para mais perto.
sua voz carregando uma sinceridade que não podia ser facilmente ignorada. Tia, você personifica o espírito da casa Evans, uma linhagem que, embora você acredite que tenha terminado com você, continua a prosperar por meio de suas inovações. Você combina a engenhosidade trouxa com os métodos mágicos, um feito que aqueles presos aos seus costumes nem sequer conseguem compreender. E acrescentou ele com um brilho de entusiasmo nos olhos, tenho algo para você, um gesto de agradecimento por tudo que você fez e continuará a fazer. Harry tirou do bolso uma pequena caixa cuidadosamente embrulhada e entregou-a a Petúnia. A curiosidade em seus olhos era evidente enquanto ela a desembrulhava com cuidado, revelando o ingresso dentro. O que é isso, Harry? Perguntou ela, alternando o olhar entre o ingresso e Harry. O próprio ingresso era uma obra de arte, adornado com desenhos intrincados que remetiam ao mundo mágico de onde se originou. Os brasões das casas de Hogwarts, Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal, eram exibidos com elegância nas bordas, com criaturas mágicas como hipogrifos e pelúcios adicionando um toque lúdico aos cantos. No centro, o campo de quadribol era retratado com detalhes impressionantes, com pequenas vassouras voando acima, conferindo ao ingresso um aspecto quase animado. Isto, começou Harry com um tom de orgulho na voz, é um passe VIP para todos os jogos de quadribol em Hogwarts, pelo tempo que você desejar. Como um dos envolvidos nos eventos de quadribol, recebi um camarote VIP e não consigo pensar em ninguém mais merecedor de compartilhar esse espaço comigo. Seria uma honra se você viesse me assistir jogar. Petúnia, surpresa com o gesto, examinou o ingresso mais atentamente, seus dedos traçando as linhas delicadas do brasão de Hogwarts. Harry, isso é incrível. Mas você tem certeza? Quer dizer, eu, em um jogo de quadribol? O sorriso de Harry era reconfortante, sua confiança inabalável. Com certeza, tia. A senhora não está aqui apenas como espectadora, está aqui como representante da nossa família do legado Evans. E sim, mesmo que não possa lançar feitiços, está trazendo algo igualmente poderoso para o mundo bruxo. Sua capacidade de combinar tecnologia trouxa com inovação mágica é revolucionária. Aqueles sangue puros com suas visões limitadas, estão perdendo a oportunidade de progresso. A senhora tia faz parte desse progresso. Petúnia, agora sorrindo ao pensar nisso, olhou do ingresso de volta para Harry. Bem, quando você coloca dessa forma, como posso recusar? Será um prazer assistir você jogar, Harry. E quem sabe, talvez eu aprenda uma coisa ou duas sobre quadribol no processo. O sorriso de Harry se alargou, satisfeito com a aceitação dela. Acredite em mim, tia, o quadribol é mais do que apenas um jogo. É um espetáculo. E com você no camarote VIP, será ainda mais especial. Harry percebeu que a apreensão inicial de Petúnia em relação a eventos como o baile de inverno estava desaparecendo aos poucos. Enquanto conversavam sobre os próximos jogos de quadribol, Harry viu um brilho de entusiasmo nos olhos de Petúnia, um sinal de que ela estava gradualmente superando as hesitações anteriores sobre participar de eventos mágicos como o baile de inverno. Esperamos estar na mansão Longbottom nesta sexta-feira, acrescentou Harry em tom casual mas encorajador. É uma oportunidade perfeita, tia. Você deveria apresentar a tecnologia de estufa trouxa que você combinou com práticas mágicas. As famílias Greengrass, Davis, Bones e Abbott também estarão lá. Petúnia, tomada pelo entusiasmo do momento, esqueceu momentaneamente suas reservas. Oh, isso parece maravilhoso, Harry. Mas o que exatamente eu devo preparar? Perguntou ela com a voz carregada de uma mistura de expectativa e nervosismo. Harry sorriu de forma tranquilizadora. Seja você mesma, tia. Compartilhe sua paixão por combinar inovações trouxas com magia. Não se trata apenas da tecnologia, é a perspectiva que você traz que é verdadeiramente revolucionária. Nigel, aproveitando o momento para dar sua opinião, brincou. Sim, pense nisso como iluminar o mundo bruxo, uma estufa de cada vez. Quem sabe, você pode até lançar uma tendência. Daqui a pouco, eles vão trocar suas vassouras por ferramentas de jardinagem. Um ancinho, talvez? Dando uma risadinha, Harry dispensou o comentário de Nigel com um bem-humorado. Você tem uma imaginação e tanto, Nigel. Em seguida, virou-se para Petúnia com os olhos refletindo o cansaço dos acontecimentos do dia. Foi uma noite longa, tia. Acho que está na hora de eu ir para a cama. Boa noite. Petúnia sorriu suavemente para Harry com um olhar afetuoso. Boa noite, Harry. Hoje foi realmente um dia cheio de acontecimentos. Descanse bem. Capítulo 123. Ao se recolher ao seu quarto, a agitação da noite deu lugar a um silêncio contemplativo. As discussões, as interações e as sutilezas políticas do mundo bruxo rondavam seus pensamentos. Nigel, percebendo o estado reflexivo de Harry, permaneceu incomumente quieto, permitindo-lhe espaço para pensar. Em seu quarto, Harry sentou-se na beira da cama, repassando mentalmente os eventos da noite. O baile de inverno fora revelador em muitos aspectos, evidenciando tanto o potencial de união quanto as divisões persistentes na comunidade bruxa. A aceitação de Petúnia e suas contribuições inovadoras despertaram o interesse de alguns, mas havia outros como Umbridge, cujas opiniões permaneciam arraigadas em crenças ultrapassadas. Ele se viu profundamente perturbado pela situação de Petúnia. Apesar de entender que a falta de habilidades mágicas de Petúnia não a tornava menos importante, ele não conseguia se livrar da preocupação. Então, lembrou-se das palavras reconfortantes de Nigel. Nada é incurável. Esse pensamento acendeu uma faísca de esperança dentro dele, sugerindo que talvez houvesse uma maneira de transpor o abismo entre o estado atual de Petúnia e um mundo onde ela pudesse abraçar plenamente sua identidade única, independentemente da magia. Os pensamentos de Harry então se voltaram para Daphne e Astoria, particularmente para a revelação sobre a maldição de sua família.
O peso das palavras de Daphne o atingiu em cheio, a constatação de suas lutas pessoais lançando uma sombra sobre a noite, que de outra forma seria alegre. Nigel, quebrando o silêncio, arriscou. Situação difícil com os Greengras, Mestre Harry. Mas se alguém pode encontrar uma solução, esse alguém é você. Afinal, quem mais se lançaria de cabeça em um mistério com tanto entusiasmo? Harry deu uma risadinha, mas sua preocupação com a história permanecia. Precisamos investigar isso, Nigel. Deve haver algo que possamos fazer. A magia tem as respostas, só precisamos encontrar as perguntas certas. Nigel respondeu prontamente. Espere um pouco antes de acender os caldeirões, por favor. Não vamos nos esquecer da nossa última revelação. Harry não conseguiu conter uma risadinha ao se lembrar. Justo, Nigel. Mas isto é diferente. Não se trata apenas de preparar poções. Trata-se de compreender princípios mágicos mais profundos. Nigel perguntou. Ilumine-nos com sua teoria inovadora, Mestre Harry. E eu pensando que teríamos uma noite tranquila. Seu tom destilava aquele sarcasmo que só séculos de observação da tolice humana poderiam aperfeiçoar. Harry, imperturbável pela piada de Nigel, mergulhou em seus pensamentos. Uma maldição mágica que pode ser herdada soa muito como a própria magia, não acha? O que torna a nova geração mágica? É algo que pode ser herdado? Eu sei que a ideologia dos sangue puros que afirma que os nascidos trouxas roubam sua magia é ridícula, mas a magia é herdada, e isso é inegável. As estatísticas são inegáveis. Nigel, sempre pronto com uma réplica, respondeu. Sim, porque a genética é um campo tão bem explorado no nosso mundo. Daqui a pouco você vai me dizer que devemos começar um projeto de genealogia de Hogwarts. Já consigo imaginar os anúncios. Descubra suas raízes mágicas. Descubra se você é realmente puro sangue ou se há um carteiro trouxa na sua árvore genealógica. Harry revirou os olhos. O leiteiro, mas não se trata de pureza, Nigel. Trata-se de compreensão. Se conseguirmos descobrir como a magia é transmitida, talvez possamos entender como neutralizar maldições como a que afeta a família Greengras. Diastro do quadribol é geneticista. Sua ambição não tem limites, Mestre Harry, disse Nigel, com a voz carregada de falsa admiração. Mas prossiga. Estou todo ouvidos, metaforicamente falando. Harry, sem se deixar abalar, prosseguiu. Pense bem. Se uma maldição pode ser transmitida através das gerações, ela está ligada à assinatura mágica da família, certo? Então, se pudermos isolar essa assinatura, talvez possamos encontrar uma maneira de neutralizar a maldição sem prejudicar a magia subjacente. Nigel ponderou. Isolar uma assinatura mágica. Ora, é tão simples que me pergunto por que ninguém pensou nisso antes. Talvez porque nossa querida comunidade bruxa ainda dependa de penas e pergaminho. Mas continue. Exatamente, Nigel. O mundo bruxo estagnou, agarrando-se à tradição em vez da inovação. Mas e se olhássemos para esse problema por uma perspectiva diferente? E se combinássemos a teoria mágica com a ciência trouxa? Há tanta coisa que não entendemos sobre magia porque nunca realmente tentamos. Nigel, com um tom quase cheio de entusiasmo, retrucou. Quem disse que tecnologia e ciência são a antítese da magia, Mestre Harry? Aliás, se o mundo bruxo tivesse internet, provavelmente já teríamos desmascarado metade dessas teorias sobre sangue puro. Ou pelo menos teríamos criado alguns memes hilários a partir delas. Harry, confuso com o comentário de Nigel, assentiu pensativamente. É exatamente esse o meu ponto, Nigel. Temos um tesouro de potencial mágico em mãos, e ainda assim o usamos para acender velas e lavar a louça. É como usar um supercomputador para jogar jogo da velha. Nigel, aproveitando a metáfora de Harry, acrescentou. O ápice da ambição bruxa. Daqui a pouco você vai me dizer que eles vão descobrir o equivalente mágico de uma calculadora e chamá-lo de a maior invenção desde o pão fatiado. Que, aliás, foi uma invenção trouxa. Harry recostou-se, deixando o sarcasmo de Nigel o envolver. Mas imagine, Nigel, se pudéssemos aproveitar os pontos fortes de ambos os mundos. A precisão da ciência e o potencial ilimitado da magia. Poderíamos revolucionar não apenas a forma como entendemos as maldições, mas tudo, da cura ao transporte. Nigel, fingindo um suspiro dramático, disse, revolucionar o transporte? Mas o que faríamos sem a experiência encantadora do Podflu? Eu, por exemplo, sentirei falta do gosto de foligem pela manhã. Revirando os olhos, Harry acrescentou, bem, isso fica para depois. Ainda há muito a aprender sobre ambos os mundos. Nigel cantarolou, embora seu corpo virtual estivesse tremendo de excitação. No dia seguinte, Harry acordou cedo e fez seu treino matinal na maleta do refúgio encantado. A rotina rigorosa e precisa era algo que ele havia aprendido a apreciar. Um testemunho físico de sua dedicação não apenas à magia, mas também à excelência pessoal. Ao chegar na sala de estar, cumprimentou Petúnia, que já preparava o café da manhã. Bom dia, tia, disse ele alegremente. Petúnia sorriu de volta, uma sensação de calma e rotina envolvendo o ambiente. Bom dia, Harry. Como foi sua noite de sono? Perguntou ela, movendo as mãos habilmente de uma tarefa para outra. Concordando com a cabeça, Harry se espreguiçou. Ótimo. Enquanto tomavam o café da manhã, o assunto da visita iminente à mansão Longbottom voltou à tona. Petúnia, agora um pouco mais receptiva à ideia, perguntou. Harry, você realmente acha que meu trabalho será bem recebido lá? Harry, com a boca cheia de torrada, assentiu vigorosamente. Com certeza, tia. Nem todos são como Umbridge, sabe? Existem aqueles no mundo bruxo que apreciam o progresso e a inovação. Você vai ver. Nigel, sempre pronto com uma piada, acrescentou. Sim, considerem isso uma excursão à terra dos retrógrados. Uma oportunidade de ver como vive a outra metade. E por outra metade, quero dizer aqueles que acham que transformar uma xícara de chá em um rato é o auge da inovação. Durante o resto do dia, Harry praticou magia na maleta encantada, motivado pela preocupação com o feitiço de rastreamento do Ministério, que detectava magia de menores de idade. Esse sistema complexo era algo que Harry ainda tentava compreender completamente.
Sua teoria era que qualquer aluno que ingressasse em uma escola de magia teria sua varinha marcada com um rastreamento, o que explicaria por que as varinhas que ele encontrou no cofre Potter não tinham nenhum rastro. Mas havia mais coisas envolvidas, e ele não queria chamar atenção indevida para si, preferindo treinar suas habilidades mágicas na sala virtual ou na maleta encantada. Capítulo 124. Ao aprofundar-se nos estudos, Harry se viu refletindo sobre as limitações e possibilidades da magia sem varinha. Nigel, você acha que a magia sem varinha poderia ser a chave para contornar o rastro? Ponderou em voz alta, com os olhos percorrendo um antigo tomo sobre teoria mágica. Nigel, sempre uma fonte de sagacidade, respondeu. A mestre Harry, sempre procurando brechas na estrutura das leis mágicas. Daqui a pouco, você vai perguntar se uma vassoura pode ser usada para varrer os regulamentos do ministério. Harry deu uma risadinha ao ouvir o comentário de Nigel, mas continuou concentrado na tarefa. Praticou vários feitiços, começando pelos básicos e gradualmente passando para encantamentos mais complexos, tudo sem usar varinha. Seu controle sobre suas habilidades mágicas estava melhorando, mas o desafio de realizar magia mais avançada sem varinha era evidente. Parece um pouco como tentar tocar violino com um palito de pão em vez de um arco, observou Nigel enquanto Harry se esforçava com um feitiço particularmente complicado. Talvez, admitiu Harry, mas há algo libertador em não depender de uma varinha. Parece mais autêntico, mais conectado à magia em si. Magia pura, você diz? Que coisa mais primitiva da sua parte, ironizou Nigel. Ignorando o comentário de Nigel, Harry se concentrou em aprimorar o uso de sua habilidade de onipotência, particularmente na imitação de sons de unicórnio para entoar cânticos. Os cânticos melodiosos, puros e etéreos, estavam se mostrando eficazes para conjurar magia de luz, um domínio que Harry explorava com entusiasmo. A cada tentativa, suas variações de lumos canalizadas através de cânticos de unicórnio tornavam-se mais puras, emitindo uma névoa de luz quente, suave e reconfortante que parecia preencher o cômodo com um brilho sereno. Harry, absorto em seu treino, não pôde deixar de se maravilhar com a qualidade única da luz produzida pela linguagem dos unicórnios. Não é apenas iluminação, é como se carregasse consigo a essência da tranquilidade, refletiu em voz alta, observando a luz suave brincar pelas paredes da mansão. Nigel comentou, que curioso. Passamos de aspirantes a magos poderosos a designers de luminárias místicas nas horas vagas. Podemos começar a aceitar encomendas? Harry dissipou o ceticismo de Nigel com um gesto determinado de balançar a cabeça. Você não entende, Nigel. Estamos prestes a realizar algo revolucionário, combinando invenções trouxas com nossas capacidades mágicas. Lembre-se do que a tia Petúnia conseguiu fazer. Não foi uma verdadeira fusão de tecnologia e magia, mas uma utilização conjunta. Imagine, porém, se eu pudesse incorporar feitiços de unicórnio como lumos em lâmpadas e colocá-las em hospitais psiquiátricos. A tranquilidade não acalmaria os pacientes, trazendo-lhes paz? E considere o feitiço da Fênix, lumos que emite luz e calor simultaneamente. As aplicações potenciais são ilimitadas. Seus olhos brilhavam intensamente. Lembra do que eu mencionei sobre o Sol? Uma esfera colossal de plasma incandescente. Quem pode dizer que a magia não poderia replicar isso? Nigel acrescentou, está faltando uma coisa, mestre Harry. Você está usando cânticos de diferentes criaturas, como pretende aplicá-los às runas? Runas não têm voz. Ele fez uma pausa dramática, a menos que você tenha inventado um megafone mágico para elas. E como funcionam as runas humanas? Quem as fez agir como feitiços humanos? Duvido que runas humanas soem como humanos. Sua pergunta pairou no ar, um desafio à compreensão convencional da magia. A inteligência artificial murmurou pensativamente. De fato, essa é uma perspectiva intrigante. Harry, com a mente fervilhando de ideias, continuou. Runas são essencialmente a forma escrita de encantamentos, inscritas com intenção e ativadas sob certas condições. A intenção por trás das runas pode funcionar de forma semelhante à magia humana, porque é isso que entendemos principalmente. De todas as línguas que encontrei, a língua das cobras parece ser a que tem maior probabilidade de possuir seu próprio conjunto de runas. Preciso me aprofundar nessa área. Nigel, aproveitando a oportunidade para uma intervenção espirituosa, comentou. Então agora estamos adicionando linguística ao nosso repertório. De estrela do quadribol acadêmico promissor, sua ambição acadêmica não conhece limites. Só não comece a falar em runas. Duvido que o corpo docente de Hogwarts esteja preparado para tais encantamentos. Harry deu uma risadinha, sem hesitar. Não se trata de ambição, Nigel. Trata-se de compreender a própria essência da magia. Se conseguirmos decifrar como as runas funcionam, imagine as possibilidades. Poderíamos criar novas formas de feitiços ou, melhor ainda, compreender feitiços antigos que se perderam no tempo. Nigel brincou. E eu aqui pensando que seu maior desafio este ano seria tirar nota máxima. Que bobagem a minha, você está planejando reescrever o currículo mágico. Devo começar a escrever uma carta para o conselho administrativo? Ignorando o sarcasmo de Nigel, os pensamentos de Harry se voltaram para a aplicação prática de suas teorias. Pense nisso, Nigel. Se pudermos entender o mecanismo por trás das runas da língua das cobras, posso criar um conjunto de runas para diferentes línguas de criaturas. Não só poderia usá-las para criar artefatos mágicos para preencher meus cofres, como também para compreender melhor a essência da magia. Nigel bufou. Há sempre o empreendedor, planejando dominar o mercado de artefatos mágicos com suas invenções únicas. Que ambicioso da sua parte, mestre Harry. E diga-me, qual será sua primeira criação? Harry deu uma risadinha. Eu tenho algumas ideias, sua mente já fervilhava com as infinitas possibilidades que se abriam à sua frente.
A ideia de combinar runas antigas com as línguas das criaturas mágicas despertou nele uma onda de entusiasmo. O potencial para a inovação era ilimitado, e Harry sentiu uma forte determinação para explorar todas as possibilidades. De fato, Mestre Harry e suas poucas ideias historicamente tendem a revolucionar nossa compreensão da magia. Aguardo ansiosamente a apresentação de seu mais recente empreendimento, respondeu Nigel, com seu tom carregado de sua característica mistura de encorajamento e humor seco. Talvez uma linha de lâmpadas que melhoram o humor para os perpetuamente melancólicos? Ou quem sabe um tradutor mágico para aqueles que frequentemente se perdem na tradução? A risada de Harry ecoou pela sala, um alívio bem-vindo do peso de seus pensamentos. Você pode estar brincando, Nigel, mas há um potencial real aqui. Imagine os avanços na magia de cura se pudéssemos aproveitar os efeitos calmantes dos cânticos do unicórnio ou as propriedades rejuvenescedoras das canções da Fênix. As aplicações poderiam ser revolucionárias. Nigel, aproveitando o momento para inserir um pouco de seu sarcasmo habitual, respondeu. Só certifique-se de manter seus experimentos confinados à sala virtual. Não tenho certeza se o mundo está preparado para outro incidente semelhante à grande catástrofe do pudim de Bubotuber. Harry revirou os olhos. Você prometeu nunca mais mencionar isso. Nigel, com um tom que demonstrava falsa inocência, respondeu. O quê? O incidente do pudim? Meus lábios estão selados. Bem, se eu tivesse lábios, é claro. A conversa mudou de rumo enquanto Harry refletia sobre o dia que se aproximava. Preciso descobrir mais sobre essas runas, Nigel. Há uma lacuna em nossa compreensão da magia que está apenas esperando para ser preenchida. Assim, a diferença, tão grande quanto a que existe entre o senso de humor do professor Snape e o humor de verdade, ironizou Nigel. Mas prossiga. Estou toda a mil. Harry, ignorando o comentário de Nigel, continuou. Não se trata apenas de preencher lacunas. Trata-se de reescrever a narrativa da magia. Ficamos estagnados por muito tempo, confiando em textos e tradições antigas sem questionar o porquê e o como. Apesar de seu tom geralmente sarcástico, Nigel estava genuinamente empolgado para ver o que Harry realizaria com sua abordagem inovadora à magia. Embora Harry ainda estivesse nos estágios iniciais, longe de criar algo tangível, Nigel não pôde deixar de sentir uma onda de expectativa pelo dia em que as ideias de Harry se concretizariam. Isso me lembra da sua conversa com a senhorita Granger. Parece que você está mesmo seguindo seus próprios conselhos, comentou Nigel. Harry ponderou por um instante, considerando se deveria convidar Hermione para a mansão Longbottom. Logo descartou a ideia, lembrando-se de que a família de Hermione mal havia devido aos seus compromissos em Hogwarts. Também levando em conta o pouco contato que a família dela tinha com o mundo bruxo. Talvez fosse demais para eles. Uma visita à nossa casa seria mais apropriada mais tarde, decidiu Harry, pensando que proporcionaria um ambiente mais confortável para Hermione e sua família. Nigel brincou. Ah, estão planejando um encontro aconchegante, é? Devo preparar os talheres ou preferem que eu providencie alguma diversão? Um bule de chá dançante, talvez? Vamos nos ater ao básico por enquanto, Nigel. Não queremos espantá-los com a nossa hospitalidade. Capítulo 125. Na manhã seguinte, Harry acordou com o peso reconfortante de Bichento esparramado sobre seu peito, o ronronar do gato um som suave e rítmico que o ajudou a despertar. Bom dia, Bichento, murmurou ele, oferecendo um carinho delicado que foi recebido com um aumento satisfeito no volume do ronronar. Espreguiçando-se para espantar os resquícios de sono, Harry dirigiu-se à cozinha, onde Petúnia dava os toques finais no café da manhã. O aroma do café fresco misturava-se com o da torrada, criando uma atmosfera acolhedora e convidativa. Bom dia, Harry. Vamos comer e nos preparar para a viagem, disse Petúnia, com um tom que misturava expectativa e um toque de nervosismo em relação à visita iminente à casa dos Longbottom. Harry assentiu com a cabeça, seu estômago respondendo ansiosamente à perspectiva do café da manhã. Parece ótimo, tia. Vou me refrescar primeiro. Com isso, ele rapidamente voltou para o quarto para se preparar para o dia. Após um banho rápido e uma troca de roupa, Harry juntou-se a Petúnia à mesa. O café da manhã era simples, mas farto, perfeito para começar o dia com o pé direito. Enquanto comiam, a conversa fluía naturalmente. A voz de Nigel se fez ouvir enquanto discutiam o itinerário. Há uma visita à estimada mansão Longbottom. Não se esqueça de elogiar o jardim, Mestre Harry. Ouvi dizer que é um espetáculo e tanto, supondo que se tem afinidade por flora exótica e potencialmente carnívora. Terminado o café da manhã, eles começaram a se preparar para a visita. Harry reuniu alguns itens que achou que poderiam interessar aos anfitriões, incluindo algumas ervas raras que havia colhido na floresta, guardadas na maleta do refúgio encantado. Algumas das ervas e árvores da floresta já estavam extintas no mundo real, mas Harry era cauteloso demais para levá-las. Em vez disso, optou por colher ervas mais raras no mundo real, mas ainda abundantes na floresta. Depois de se certificar de que tudo estava em ordem, Harry chamou Misty para que os aparatasse até a mansão Longbottom. O ar da manhã estava fresco quando saíram, esperando por Misty. Harry podia sentir a ansiedade nervosa de Petúnia, um sentimento que ele compartilhava em certa medida. A perspectiva de visitar os Longbottom, uma família de grande prestígio na comunidade bruxa, não era algo a ser encarado levianamente. Misty apareceu com um estalo suave, sua presença trazendo um sorriso ao rosto de Harry. Pronta para ir, Misty? Perguntou ele, em tom leve. Misty assentiu ansiosamente, os olhos arregalados com a responsabilidade que lhe fora confiada. Sim, Mestre Potter. Misty está pronta, respondeu ela com a voz um leve guincho. Com um leve toque de Misty, eles foram envolvidos por uma sensação semelhante à de serem espremidos por um tubo estreito, um desconforto que passou tão rápido quanto começou.
Chegaram aos portões da mansão Longbottom, uma propriedade magnífica que evocava magia e história ancestrais. Os portões se abriram à sua aproximação, como se os recebessem pessoalmente. Ao chegarem à porta da frente, esta se abriu, revelando Augusta Longbottom, uma figura imponente cuja presença inspirava respeito. Contudo, havia uma ternura em seus olhos ao cumprimentá-los. Bem-vindos, Harry e Petúnia, meus queridos. Estávamos esperando por vocês. O interior da mansão era tão impressionante quanto o exterior, com artefatos mágicos e retratos dos ancestrais dos Longbottom adornando as paredes. Harry presenteou Augusta com as ervas que havia trazido, explicando seu significado e raridade. Elas vêm de um lugar especial, uma espécie de refúgio. Pensei que poderiam encontrar um novo lar em seus jardins. Augusta examinou as ervas com olhar atento, seu interesse aguçado. Notáveis, murmurou ela, verdadeiramente notáveis. Obrigada, Harry. Elas serão guardadas com carinho aqui. Ao serem conduzidos para a sala de estar, Harry percebeu a apreensão de Petúnia. Ele colocou uma mão reconfortante sobre a dela, sussurrando. Você vai se sair muito bem, tia. Apenas compartilhe sua paixão como sempre faz. Logo, Neville desceu acompanhado por um homem na casa dos 40. Era o tio de Neville, irmão de seu pai, de quem Harry ouvirá falar, mas nunca conhecera. O homem, chamado Arthur, tinha uma barba espessa e uma postura pragmática. Apesar da aparência austera, havia uma ternura em seus olhos que revelava uma natureza carinhosa. Ao ver o homem, Harry usou sua função observar silenciosamente. Mensagem do sistema, Arthur Longbottom, um herbalista experiente com um histórico acadêmico notável. Conhecido por sua abordagem rigorosa, porém justa. Possui um profundo conhecimento de flora mágica. A lealdade à família e aos amigos é primordial. Nenhuma intenção maliciosa detectada. Arthur estendeu a mão firmemente para Harry, seu aperto forte e reconfortante. Herdeiro Potter, ouvi muito a seu respeito. É um prazer finalmente conhecê-lo. Harry retribuiu o aperto de mão com igual firmeza. O prazer é meu, Sr. Longbottom. Neville fala muito bem do senhor. A risada de Arthur ecoou pela sala, rica e sonora, enquanto ele contava a história de seu método nada convencional para despertar a magia acidental de Neville. Aposto que ele conta a história de como eu o joguei da janela para despertar sua magia acidental. Ha ha ha. Ele adora essa história. Neville, visivelmente suando ao ouvir a história, apenas esboçou um sorriso tímido em resposta. Harry, observando a interação, não pôde deixar de sorrir também. Apesar de suas suspeitas iniciais sobre o famoso tio de Neville, o comportamento de Arthur não demonstrava nada além de carinho e gentileza para com o sobrinho. Essa revelação deixou Harry refletindo sobre a verdadeira origem do feitiço com fundo de longa duração que afligia Neville. Quando as risadas cessaram, a esposa de Arthur, uma mulher de rosto bondoso e jeito gentil, entrou na sala acompanhada de seus 2 filhos. O mais velho, um menino com os traços fortes do pai suavizados pelo calor da mãe, cumprimentou educadamente, com postura ereta e respeitosa. A filha, mais nova e com um brilho travesso nos olhos, escondeu-se ligeiramente atrás da mãe, espiando curiosamente os convidados. Arthur apresentou sua família com a voz cheia de orgulho. Esta é minha esposa Ellen e nossos filhos Mark e Lily. Ellen estendeu a mão com um sorriso acolhedor. É um prazer conhecê-lo, herdeiro Potter. Neville me contou tantas coisas a seu respeito. A sinceridade em sua voz refletia o calor familiar que parecia permear o lar dos Longbottom. Harry, pegando na mão dela, deu-lhe um beijo suave e respondeu. O prazer é todo meu e por favor me chame de Harry. Neville é um grande amigo. Ele então sorriu para o menino tímido. A coragem e a bondade de Neville são um testemunho da educação que ele recebeu. As bochechas de Ellen coraram com o orgulho de uma mãe pelo elogio. O sorriso de Ellen se alargou, seus olhos refletindo um calor que parecia iluminar o cômodo. Você me lembra muito seus pais, disse ela com uma ternura que tornou a atmosfera ainda mais acolhedora. Arthur, ao lado dela, pigarreou, um risinho sem jeito escapando de seus lábios enquanto tentava disfarçar o divertimento. Ellen continuou, imperturbável pela reação do marido. Vejo em você a bondade de Lily e a nobreza de caráter de James. É realmente notável. Arthur, pigarreando sem jeito, interrompeu. Sim, bem, seus pais deixaram um legado e tanto, Harry. É bom ver você dando continuidade a ele. Apesar do breve momento de desconforto, suas palavras eram sinceras, uma prova do respeito que ele tinha pela família de Harry. A resposta de Harry foi um sorriso gentil, uma mistura de gratidão e um toque de tristeza em suas feições. Obrigado, isso significa muito para mim. Ser comparado a eles é o maior elogio que eu poderia receber. Ele então se virou ligeiramente, trazendo Petúnia para a conversa. E esta, disse ele, com a voz carregada de orgulho, é minha tia por parte de mãe, Petúnia Evans. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. A apresentação provocou olhares curiosos dos filhos de Arthur e Ellen, Mark e Lily, que pareceram intrigados com a menção de uma parente trouxa. Ellen, no entanto, cumprimentou Petúnia com uma gentileza que refletia o carinho que demonstrara anteriormente por Harry. É um prazer conhecê-la, senhorita Evans. Suas contribuições para a educação de Harry são evidentes no belo jovem que temos diante de nós. Petúnia esboçou um sorriso pequeno e um tanto forçado durante as apresentações. Os elogios dirigidos a Harry, sugerindo seu papel significativo na criação dele, despertaram nela um sentimento de culpa. Ela tinha plena consciência de que, durante a maior parte da infância de Harry, não havia sido a figura de apoio que Ellen Longbottom imaginara. O histórico de negligência e maus tratos, tanto por parte dela quanto de Vernon, era um fardo pesado, que as recentes tentativas de reconciliação apenas começavam a aliviar. Apesar da calorosa recepção dos Longbottom, Petúnia não conseguia se livrar do sentimento de inadequação. Percebendo o desconforto dela, Harry apertou a mão de Petúnia de forma reconfortante, reconhecendo sutilmente as complexidades do passado deles, enquanto se concentrava nos avanços positivos que haviam feito recentemente.
E os outros? Perguntou Harry, tentando mudar o rumo da conversa para um tópico mais neutro. Eles já chegaram? Augusta Longbottom, a matriarca da família, respondeu com um aceno de cabeça. Os Greengrasses chegarão em breve. A família Davis deve chegar a qualquer momento. Os Bones e os Abobots já estão lá dentro, esperando na sala de recepção. Podemos nos juntar a eles, se quiserem. A sugestão foi recebida com acenos de concordância, e o grupo seguiu em direção à sala de recepção, um espaço amplo adornado com retratos encantadores que pareciam observá-los com curiosidade enquanto passavam. A atmosfera na sala era de expectativa e acolhimento, com as famílias de Susan Bones e Hannah Abbott já presentes, conversando cordialmente. Susan Bones, acompanhada de sua tia Amélia, ofereceu a Harry um sorriso caloroso quando ele entrou. Seus olhos refletiam admiração. Hannah Abbott, de pé perto de seus pais Thomas e Eleanor, parecia igualmente feliz em ver Harry. Seus pais, ambos com um ar de gentileza e bondade, cumprimentaram Harry e Petúnia com genuíno carinho. Nigel, aproveitando o momento para inserir seu humor característico, sussurrou para Harry. Ah, o encontro dos clãs. Parece quase uma cúpula diplomática, não é? Vamos começar a negociar tratados ou nos ater às gentilezas? Harry concentrou-se em cumprimentar cada família. É ótimo ver todos vocês, disse ele com um tom sincero. À medida que a sala se enchia com o murmúrio suave da conversa, Augusta Longbottom sugeriu. Por que não nos sentamos todos? Acredito que temos muito a discutir e compartilhar hoje. Sua sugestão foi recebida com aprovação unânime, e as famílias acomodaram-se em assentos confortáveis, formando um semicírculo que favorecia o diálogo aberto. Petúnia, ainda um pouco apreensiva naquele ambiente mágico, se viu sentada ao lado de Amélia Bones. Amélia, percebendo o desconforto de Petúnia, iniciou uma conversa que gradualmente a tranquilizou. No começo falaram de coisas simples como a beleza dos jardins dos Longbottom e o clima, mas a conversa logo abordou temas mais profundos, incluindo os desafios de criar filhos em tempos tão turbulentos. Petúnia e Amélia encontraram pontos em comum em suas experiências compartilhadas na criação de um sobrinho e uma sobrinha. Apesar das diferenças em suas circunstâncias, a essência de seus papéis como guardiãs em tempos difíceis criou um laço entre elas. A conversa, inicialmente girando em torno da beleza dos jardins de Longbottom e do clima recente, gradualmente se aprofundou em discussões sobre as responsabilidades e as alegrias de seus papéis. Petúnia, inicialmente apreensiva no ambiente mágico, começou a relaxar ao se ver envolvida em uma troca genuína de experiências e perspectivas com Amélia. Neville, sentado ao lado de Harry, ocasionalmente dava sua opinião, embora na maior parte do tempo ouvisse atentamente. Harry, querendo que Neville se sentisse incluído, frequentemente direcionava a conversa para tópicos que envolvessem Susan e Hannah, garantindo que todos se sentissem parte do grupo. A conversa fluía sem esforço, abordando assuntos leves e descontraídos. Arthur e sua família, enquanto isso, contribuíam com suas próprias histórias e risadas, criando uma atmosfera acolhedora e convidativa. Enquanto esperavam a chegada dos últimos convidados, a voz de Nigel ecoou na mente de Harry. Parece uma reuniãozinha aconchegante. Será que eles notariam se começássemos um jogo de mímica? Eu sou bem bom em ser o homem invisível. Harry, mantendo a compostura, respondeu mentalmente. Você está indo muito bem, Nigel. Continue nesse papel. Logo depois, a família Greengras chegou, com Cyrus e Helena Greengras à frente, seguidos de perto por Daphne e sua irmã mais nova, Astoria. Cyrus cumprimentou Arthur Longbottom com um aperto de mão firme e gentilmente pegou a mão de Augusta, enquanto Helena, com sua elegância e cordialidade imediatamente evidentes, cumprimentou Augusta, Petúnia, Amélia e Eleanor com um sorriso gracioso. Daphne e Astoria logo se juntaram ao grupo, participando da animada conversa. A família Davis chegou logo depois dos Greengrasses, trazendo consigo uma energia contagiante que preencheu o salão de recepção. Jonathan e Marianne Davis, pais de Tracy, eram a personificação da cordialidade e da simpatia. Jonathan, com sua risada contagiante e jeito aberto, e Marianne, cuja bondade transparecia em cada palavra, cumprimentaram a todos com genuíno entusiasmo. Tracy, refletindo a cordialidade dos pais, logo se juntou aos colegas, com os olhos brilhando de animação para o encontro. Com a chegada de cada convidado, a atmosfera em Longbottom Manor se tornava de calor e camaradagem. Augusta Longbottom, com um brilho de orgulho nos olhos, sugeriu que todos fizessem um passeio pelos renomados jardins da família. Arthur, assumindo o papel de guia com naturalidade, fez um gesto para que o grupo o seguisse. Os convidados, ansiosos para testemunhar a famosa beleza dos jardins de Longbottom, levantaram-se para acompanhá-lo. Ao saírem para a luz do sol, o esplendor do jardim tornou-se imediatamente evidente. Flores vibrantes de todas as cores desabrochavam em canteiros meticulosamente cuidados, suas fragrâncias se misturando no ar, criando um perfume inebriante. Árvores antigas, com seus galhos carregados de história, projetavam sombras salpicadas sobre os caminhos sinuosos. Arthur, com passos firmes e experientes, apontou diversas plantas mágicas, cada uma com sua própria história ou habilidade peculiar. Aquele salgueiro lutador ali, começou Arthur, apontando para uma árvore particularmente imponente que balançava suavemente na brisa, está na família há gerações. É muito menos temperamental do que aquele em Hogwarts, garanto. Seu tom era leve, provocando uma rodada de risos no grupo. Petúnia, caminhando ao lado de Amélia Bones, maravilhou-se com a paisagem, sua apreensão anterior esquecida em meio à tranquilidade do jardim. Parece coisa de conto de fadas, sussurrou, mais para si mesma do que para Amélia. Amélia, com um sorriso cúmplice, respondeu. O mundo bruxo tem suas maravilhas, Petúnia. E jardins como este são apenas o começo. Enquanto continuavam a caminhada, Neville apontou para Harry um canteiro de gerânios dentes. Cuidado com eles, avisou com um sorriso. Eles mordem. Harry, divertido, observou uma das plantas dar uma mordida brincalhona em uma borboleta. Nigel não resistiu a comentar, um jardim que revida. Que pitoresco.
Suponho que um passeio por aqui seja considerado um esporte radical em certos círculos. Harry, dando uma risadinha discreta, respondeu mentalmente. Talvez eu devesse plantar algumas para me motivar. O caminho os levou a um lago sereno onde rãs da lua coachavam melodiosamente sob a sombra de lírios floridos. Elas cantam apenas à noite, sob a lua cheia, explicou Arthur. É um verdadeiro concerto. Ao virarem a esquina, depararam-se com uma estufa que vibrava com uma energia mágica. É aqui que experimentamos com plantas híbridas, partilhou Arthur, com orgulho evidente. Alguns dos nossos maiores sucessos começaram aqui mesmo. Lá dentro, o ar era quente e úmido, impregnado com o aroma da terra e da vegetação. Prateleiras repletas de plantas exóticas, algumas emitindo luzes suaves, outras movendo-se delicadamente sem qualquer brisa, davam-lhes as boas-vindas. Arthur explicou cuidadosamente a função e as propriedades mágicas de vários exemplares, cada um mais fascinante que o anterior. Nigel, observando o espanto no rosto de Harry, brincou. Suponho que seja aqui que a mágica acontece literalmente. Mas tome cuidado para não trazer para casa uma lembrança que possa comer o gato. Harry sorriu, respondendo em silêncio. Acho que bichento sabe se virar. O passeio terminou com uma visita a um pomar tranquilo onde cresciam árvores frutíferas mágicas. Maçãs que brilhavam com uma leve luminescência pendiam dos galhos, ao lado de peras que pareciam cintilar, ora visíveis, ora invisíveis. O pomar é um lugar de paz, disse Arthur com a voz suavizando. Um lembrete de que a magia não serve apenas para batalhas e poções. Ela está na própria terra que pisamos, no ar que respiramos. Com a visita guiada concluída, Augusta e os outros voltaram sua atenção para Petúnia. Acomodaram-se no jardim florido, onde os criados trouxeram copos cheios de limonada fresca, cujo aroma cítrico se misturava harmoniosamente com os perfumes florais ao redor. Petúnia, percebendo os olhares expectantes de sua plateia, começou a compartilhar seus conhecimentos, baseando-se em sua experiência com tecnologias de estufas trouxas e herbologia mágica. Petúnia começou com a voz firme. O que me fascina é o potencial de harmonia entre o mágico e o não mágico. Embora a tecnologia como a conhecemos possa falhar em um ambiente mágico, os princípios por trás dela, a ciência, ainda podem nos oferecer insights incríveis. Ela explicou cuidadosamente como utilizava inovações trouxas no projeto de estufas, como ambientes controlados e sistemas de distribuição de nutrientes, juntamente com melhorias mágicas para o crescimento de ervas e o controle de pragas. Augusta ouviu atentamente com a curiosidade aguçada. Então, você está sugerindo que ao adotarmos métodos trouxas sem a tecnologia deles em si, podemos alcançar resultados que antes passavam despercebidos? Perguntou ela, intrigada com a ideia de combinar essas práticas sem de fato misturar tecnologia com magia. Petúnia assentiu com a cabeça. Exatamente. Trata-se de aproveitar o melhor dos dois mundos. Por exemplo, usar um ambiente magicamente aprimorado para controlar a temperatura e a umidade com mais precisão do que qualquer dispositivo trouxa conseguiria. Mas aplicar o conhecimento trouxa sobre cuidados com plantas e técnicas de cultivo para melhorar a produção e a saúde das plantas. O grupo ao redor de Petúnia assentiu, com a compreensão surgindo em seus rostos. Arthur, com uma expressão pensativa, acrescentou. É uma forma de inovação que respeita os limites do nosso mundo, ao mesmo tempo que os expande. Muito interessante. À medida que Petúnia prosseguia, ela aprofundou-se nos detalhes, discutindo o cultivo seletivo de plantas mágicas para obter características desejadas. Muito parecido com o que os horticultores trouxas fazem, mas com um toque mágico que acelerava o processo. Conseguimos desenvolver variedades de plantas mais resistentes a pragas mágicas, ou que possuem propriedades mágicas aprimoradas. Tudo isso por meio de uma combinação de conhecimento trouxa e aplicação mágica. Augusta ficou claramente impressionada. Petúnia, devo dizer que sua abordagem é revolucionária. Abriu meus olhos para as possibilidades que existem na fusão não das ferramentas, mas do conhecimento de ambos os mundos. Gostaria muito que você compartilhasse seus projetos conosco. Garanto que recompensaremos seus esforços. Petúnia, visivelmente surpresa com a oferta, mas também visivelmente satisfeita, assentiu com a cabeça. Seria uma honra a Augusta. Há tanto potencial para crescimento para inovação. Se eu puder contribuir de alguma forma, ficarei mais do que feliz em fazê-lo. Conforme a discussão se encaminhava para o fim, o encontro se transformou em um bate-papo mais informal, com membros das diversas famílias compartilhando suas próprias experiências e ideias sobre inovação no mundo mágico. Harry, dando um gole em sua limonada, sentiu orgulho das conquistas de sua tia e do reconhecimento que ela estava recebendo da comunidade mágica. Nigel, percebendo o estado contemplativo de Harry, ofereceu um pensamento. Mestre Harry, parece que o legado de sua família de desafiar limites continua forte. De seus pais a sua tia, os Potter e agora os Evans parecem destinados a deixar sua marca no mundo mágico. Harry sorriu, seu olhar percorrendo o grupo reunido, cada pessoa envolvida em uma conversa animada. Parece que sim, Nigel. E quem sabe, talvez juntos possamos ir ainda mais longe. Capítulo 127. Quando a conversa chegou ao fim, Arthur chamou um criado que trouxe várias pastas e as apresentou a Augusta, Cyrus, Harry e os outros. No baile de inverno 2 dias antes, Harry havia fechado um acordo com Cyrus. A família Greengras, com gerações de experiência em logística e fornecimento de ingredientes. Era exatamente o que Harry precisava para impulsionar seus esforços na produção de poções. Embora Cyrus estivesse impressionado, inicialmente ele não tinha os ingredientes necessários para atender às necessidades de Harry. Foi então que Harry apresentou os Longbottom à equação, e agora era a hora de detalhar a colaboração entre eles. Harry abriu a pasta que lhe foi entregue, seus olhos percorrendo o contrato. Os Longbottom forneceriam as ervas, os Greengras cuidariam dos outros ingredientes e das vendas, enquanto Harry seria responsável por preparar todas as poções. Era uma parceria que aproveitava os pontos fortes de cada parte.
Vamos ver, murmurou Harry, calculando as porcentagens mentalmente. Se os Longbottom estão fornecendo as ervas que são cruciais para a eficácia da poção, eu diria que eles deveriam receber uma parte significativa. Digamos, 25%? Ele olhou para Arthur, que assentiu em concordância. Cyrus acrescentou, considerando que estamos cuidando da distribuição e da aquisição de outros ingredientes necessários. 35% para a família Greyengras parece justo. É uma tarefa e tanto garantir que tudo esteja em ordem para que as poções sejam feitas e vendidas. Harry assentiu com a cabeça. Isso deixa 40% para mim. Afinal, serei eu quem fará as poções. Dá bastante trabalho, mas vale muito a pena se fizermos tudo certo. Ele olhou para o contrato novamente, certificando-se de que os números batiam e refletiam o esforço de cada parte. Augusta, que estava ouvindo atentamente, acrescentou. Este acordo parece justo. É importante que a contribuição de cada parte seja reconhecida. Os Longbottoms têm o prazer de fornecer ervas da melhor qualidade. Nossos jardins são mais do que capazes de atender a demanda. Cyrus, com um olhar pensativo, concordou. E a rede logística da Greyengras garantirá que as poções cheguem a todos os cantos da Grã-Bretanha. Também cuidaremos de todas as negociações com boticários e lojas de poções. Harry, satisfeito com o acordo, ergueu os olhos do contrato. Está resolvido, então. Cada um de nós tem seus papéis e responsabilidades. Nigel, que havia permanecido em silêncio por um momento, não resistiu a acrescentar seu próprio comentário. Revolucionando a fabricação de poções, é? Só tome cuidado para não explodir nada no processo, mestre Harry. Não tenho certeza se o contrato cobre danos por explosão. Harry deu uma risadinha. Vou tentar minimizar as explosões, Nigel. Mas não prometo nada. Arthur, sorrindo ao pensar nos lucros futuros, estendeu a mão para Harry. Então está fechado. Os Longbottoms têm orgulho de fazer parte deste empreendimento. Susan não conseguiu conter sua preocupação. Harry, você realmente consegue administrar uma produção tão grande de poções sozinho? Você tem aulas, quadribol e outras coisas. Tracy, fazendo coro com o sentimento de Susan, acrescentou. Parece muita coisa para lidar. Harry, com uma risadinha, assegurou-lhes. Não se preocupem, senhoras, tem um truque na manga com meu escravo. Pode parecer muita coisa, mas está tudo sob controle. Sua segurança pareceu acalmar o ambiente e até mesmo Augusta, Arthur e Cyrus, que inicialmente haviam demonstrado preocupação, pareceram confiar na palavra de Harry. Afinal, Harry havia se comprometido e sua palavra tinha peso. Com as discussões de negócios concluídas, todos se dirigiram para dentro para o jantar, marcando a transição dos acordos formais para a calorosa hospitalidade dos Longbottom. A mesa estava posta com esmero, exibindo uma variedade de pratos que demonstravam a dedicação da família Longbottom em fazer com que seus convidados se sentissem acolhidos e valorizados. Cada prato, do suculento assado aos legumes finamente temperados, foi preparado com um toque de magia, realçando tanto o sabor quanto a apresentação. Harry, ao sentar-se entre os convidados reunidos, não pôde deixar de apreciar o esforço empregado na refeição. Isto parece incrível, comentou, observando um prato particularmente apetitoso de batatas magicamente temperadas que pareciam brilhar com uma luz própria. Nigel brincou. Espero que você se lembre de comer de boca fechada, mestre Harry. Não queremos dar aos Longbottom a impressão de que fomos criados por lobos, não é? Com seus uivos e chiureios ultimamente comecei a achar que é o caso. Revirando os olhos para o comentário de Nigel, Harry voltou a prestar atenção na conversa à mesa. Augusta acabará de perguntar a Susan qual era sua matéria favorita em Hogwarts. Ao que Susan respondeu com um sorriso. Feitiços, com certeza. Seus olhos se voltaram para Harry enquanto ela falava, e ele se perguntou por um instante se a escolha dela tinha algo a ver com o fato de estarem na mesma aula, ou se era mera coincidência. Nigel sussurrou na mente de Harry. Feitiços, hein? Talvez um feitiço sutil tenha sido lançado, tornando a aula mais atraente. Ou será a companhia, mestre Harry? Harry ignorou a insinuação de Nigel e, em vez disso, participou da conversa. Charmes é fascinante, acrescentou. É incrível o que se pode conseguir com um movimento preciso e certeiro. Susan assentiu com a cabeça, seu olhar demorando-se em Harry por um instante a mais do que o necessário antes de voltar-se para Augusta. Sim, e o professor Flitwick é um professor brilhante. Seu entusiasmo torna cada aula empolgante. Augusta sorriu afetuosamente ao ouvir as palavras de Susan. É importante encontrar alegria no aprendizado. A magia é um dom, e entender como usá-la corretamente pode trazer maravilhas. A conversa mudou de rumo quando Cyrus Greyengras interveio, expressando sua admiração pelas aplicações mais práticas da magia, particularmente no mundo dos negócios. Compreender as nuances da preparação de poções e as complexidades dos contratos mágicos exige um conhecimento profundo de vários assuntos, incluindo feitiços. Harry ouvia atentamente, sua mente percorrendo as implicações da conversa. Era evidente que a magia permeava todos os aspectos de suas vidas, desde os feitiços domésticos mais simples até as negociações comerciais mais complexas. Conforme a noite se aproximava e os convidados começavam a ir embora, Harry dirigiu-se a eles para se despedir. O ambiente estava repleto de despedidas calorosas e promessas de reencontro. Assim que todos partiram e restaram apenas Petúnia e Harry, ele se virou para Augusta Longbottom com uma expressão pensativa. Lady Longbottom, poderia me conceder um momento a sós com a senhora, por favor? Perguntou ele, com um tom respeitoso, porém firme. O pedido pegou Neville e os outros de surpresa, mas Augusta, percebendo a seriedade na voz de Harry, assentiu em concordância. Juntos caminharam até seu escritório, uma sala repleta da história e das conquistas da família Longbottom. Augusta sentou-se atrás de sua escrivaninha, fazendo um gesto para que Harry se sentasse à sua frente. Assim que se acomodou, Harry não perdeu tempo. Lady Longbottom, observei Neville em nossas aulas e notei a varinha que ele está usando. Se não me engano, pertence ao pai dele. No entanto, é evidente que a varinha não é compatível com ele. Creio que a senhora também percebeu isso.
Então minha pergunta é, por que a senhora quer que Neville tenha dificuldades? A voz de Harry carregava um peso de genuína preocupação, desprovida de qualquer acusação. Augusta, surpresa com a pergunta, fez uma pausa para pensar cuidadosamente em suas palavras. Harry, não se trata de querer que Neville fracasse, começou ela, com a voz refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Trata-se de tradição e da crença de que usar a varinha de seu pai o conectaria de alguma forma à força e à coragem que seu pai demonstrou. A expressão de Harry escureceu enquanto ele falava. Com todo respeito, Lady Longbottom, Neville é uma pessoa única, não um mero reflexo de seu pai. Pressioná-lo a se encaixar em um molde predeterminado não mudará isso. Augusta franziu a testa em sinal de discordância. Sr. Potter, acredito que a família deva ter voz no futuro de Neville. Levantando-se, Harry rebateu firmemente. Não, Lady Longbottom, não é apenas uma decisão da família. Neville é meu afilhado, e eu tenho o direito de me preocupar com ele. A varinha escolhe seu dono, e não o contrário. Augusta interrompeu com um tom resoluto. Não é que a varinha escolha o bruxo, mas sim que a varinha cria o bruxo. Neville, com a varinha de seu pai, se tornará tão grande quanto ele. Harry insistiu. Neville não é Frank. Quanto mais você impor sua vontade, mais ele terá dificuldades. Ele precisa da liberdade para descobrir seu próprio caminho, para usar seu potencial de uma forma que honre sua própria identidade, não apenas o legado de sua família. Augusta queria protestar, mas ao refletir, percebeu que estava tentando transformar Neville no próprio Frank. A constatação a atingiu com mais força do que esperava, fazendo-a reavaliar sua posição sobre o assunto. Ela olhou para Harry, vendo não apenas um jovem bruxo, mas alguém profundamente preocupado com o bem-estar de Neville. Você tem razão, Harry, admitiu Augusta após 10 minutos de silêncio e um suspiro pesado, sua voz agora mais suave, tingida com um toque de tristeza. Tenho me concentrado tanto em preservar o legado da nossa família que talvez tenha negligenciado o que é realmente melhor para Neville. É que, perder Frank e Alice foi um golpe do qual nunca me recuperei completamente. Pensei que, mantendo essas tradições, eu conseguiria de alguma forma manter viva a memória deles. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a profundidade da dor dela. Eu sei que é difícil, Lady Longbottom, mas Neville precisa trilhar seu próprio caminho. E ele precisa das ferramentas certas para isso, começando por uma varinha que o escolha. Augusta suspirou com uma expressão de resignação no rosto. Muito bem, Harry. Levarei Neville a Olivaras o mais rápido possível. Já está na hora de ele ter sua própria varinha. Harry sorriu, aliviado. Obrigado. Isso significa muito para mim e para Neville. Ao se levantarem para sair do escritório, Nigel não resistiu a comentar. Bem, esse foi um discurso bastante inspirador, Mestre Harry. Quem diria que o senhor era capaz disso? Um verdadeiro Cícero, sem a toga, é claro. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Obrigado, Nigel. Acho que sim. Capítulo 128. No dia seguinte, Harry e Neville estavam em frente a Olivaras, a famosa loja de varinhas. A expectativa era palpável enquanto Neville se remexia nervosamente ao lado de Harry. E se nenhuma varinha me escolher? Sussurrou Neville, com a voz carregada de preocupação. Harry deu um tapinha reconfortante no ombro dele. Não se preocupe, Neville. Uma varinha lá fora está esperando por você. Eles entraram na loja pouco iluminada, recebidos pelo aroma peculiar de madeira de varinha e pelo olhar penetrante do Sr. Olivaras. Ah, Sr. Longbottom, disse o fabricante de varinhas, emergindo das sombras. Eu estava me perguntando quando veria. O senhor faltou ao nosso encontro por cerca de 4 meses. E Sr. Potter, acredito que a presença do Sr. Longbottom se deve ao senhor. Eu lhe agradeço. Harry deu uma risadinha discreta, aliviando a tensão com um sorriso. Estou aqui apenas como guia, respondeu modestamente, com os olhos percorrendo a antiga loja repleta de inúmeras varinhas. A atmosfera estava carregada da magia do potencial e da promessa de novos começos. Neville, parecendo um pouco mais tranquilo com a presença de Harry, acenou timidamente para o Sr. Olivaras, que já começara a retirar várias caixas das prateleiras com mão experiente. Vamos encontrar a combinação perfeita para você, Sr. Longbottom. Afinal, a varinha escolhe o bruxo, ponderou Olivaras com um brilho nos olhos, enquanto entregava a primeira varinha a Neville. Nigel brincou. A dança da escolha da varinha. Um namoro mágico, por assim dizer. Esperemos que não termine em rejeição com muita frequência. Harry reprimiu um sorriso ao ouvir o comentário de Nigel, concentrando-se em Neville, que acenou timidamente com a primeira varinha, apenas para vê-la ser imediatamente tomada de volta por Olivaras. Não, definitivamente não essa, murmurou o fabricante de varinhas, procurando outra. Conforme o processo prosseguia, com Neville tentando, sem sucesso, conectar-se com várias varinhas. O clima começou a mudar da expectativa esperançosa para uma leve frustração. Harry permaneceu um farol de apoio, oferecendo acenos de cabeça encorajadores e sorrisos. Após o que pareceu a 20ª tentativa, com uma varinha que não parecia mais promissora do que a primeira, a magia aconteceu, literalmente. Neville acenou timidamente e uma chuva de faíscas coloridas saiu da ponta da varinha, inundando a pequena loja de luz. A expressão de espanto no rosto de Neville era espelhada por um largo sorriso no de Harry. Ora, a voz de Nigel ecoou nos pensamentos de Harry. Parece que o nosso Sr. Longbottom encontrou sua parceira de dança. Bravo! O Sr. Olivaras bateu palmas, com os olhos brilhando. Excelente! Uma combinação perfeita. Cereja e pelo de unicórnio, 30 centímetros maleável. Uma ótima escolha para feitiços de proteção, Sr. Longbottom. Um verdadeiro guardião, não é? Neville ficou surpreso e apontou para si mesmo com o dedo, quase furando o próprio olho com a varinha nova. Eu? Perguntou.
Harry gentilmente abaixou a mão de Neville, certificando-se de que a varinha estivesse longe do seu rosto. Você é da Grifinória, Neville. Acredito que você seja corajoso e protetor. Esta varinha combina perfeitamente com você. A importância daquele momento não passou despercebida por Neville. Uma nova sensação de confiança pareceu tomar conta dele enquanto olhava para a varinha, agora firmemente em suas mãos. Acho que isso significa que tenho uma chance de ser eu mesmo, né? Refletiu, com um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Harry assentiu com a cabeça com um brilho de orgulho nos olhos. Exatamente. Este é o seu primeiro passo para trilhar seu próprio caminho. Ao saírem da loja do Olivaras, Harry percebeu a mudança em Neville. A varinha, um objeto de madeira aparentemente simples, era na verdade mais do que isso. Era um símbolo da identidade e independência recém-descobertas de Neville. Como Augusta disse, a varinha faz o bruxo, mas primeiro eles precisavam criar um laço. Depois de oferecer sorvete a Neville, um gesto para celebrar a recém-conquistada independência proporcionada por sua nova varinha, Harry se despediu e ligou para Misty para que ela voltasse para casa. O resto das férias de Natal passou rapidamente repleto de uma acolhida que Harry não esperava, mas que apreciou muito. Em um gesto que trouxe imensa alegria a Hermione, Harry também convidou a família dela para um jantar. Hermione ficou radiante e seus pais, embora inicialmente apreensivos com o mundo mágico, encontraram conforto ao conhecer outras pessoas que viviam a vida dupla entre o mundo trouxa e Hogwarts. Harry e Petúnia, embora não tenham revelado a extensão total de suas conexões mágicas, conseguiram criar um laço com os Grangers, baseado em experiências e compreensão compartilhadas. O dia, com seus dias frios e encontros calorosos, passou rapidamente, deixando para trás memórias que Harry guardava com carinho. Os Grangers, recém-chegados às maravilhas e preocupações do mundo mágico, encontraram consolo na companhia de Petúnia e Harry. Suas conversas criaram uma ponte entre seus mundos, fomentando um senso de comunidade e apoio. Hermione, testemunhando a fusão de seus dois mundos, sentiu uma felicidade que não esperava, grata pela compreensão e aceitação que floresceram entre eles. Com o fim das férias se aproximando e Hogwarts chamando seus alunos de volta em 5 de janeiro, Petúnia levou Harry mais uma vez à estação King's Cross para pegar o trem de volta a Hogwarts. O ar fresco da manhã estava repleto da agitação de alunos e familiares se despedindo. Petúnia esboçou um sorriso terno ao abraçar Harry. Cuide-se, Harry. E lembre-se, nada de heroísmo imprudente, disse ela, com a voz revelando uma mistura de preocupação e orgulho. Harry, sentindo uma mistura de entusiasmo e nostalgia pelos dias passados em casa, assentiu. Serei cuidadoso, prometo, respondeu, apertando a mão dela em sinal de segurança. Com o último aceno, virou-se e seguiu em direção ao expresso de Hogwarts, que o aguardava com vapor saindo de sua locomotiva como uma gentil fera ansiosa para partir. Ao encontrar um compartimento vazio no expresso de Hogwarts, Harry acomodou-se com um exemplar de Robinson Crusoe que havia tirado da mochila. O livro, uma história intrigante de aventura e sobrevivência, parecia uma escolha apropriada para a viagem de volta a Hogwarts. Um lugar com seus próprios desafios e aventuras singulares. Pouco depois, a porta deslizou e Susan, seguida por Hannah, entrou com os rostos iluminados ao ver Harry. Podemos nos juntar a vocês? Perguntou Susan, com um tom esperançoso na voz. Claro que não, respondeu Harry, marcando a página no livro e colocando-o de lado. As meninas se sentaram, preenchendo o compartimento com uma energia calorosa e amigável. Logo depois, Daphne e Tracy apareceram, espiando antes de entrar. Parece que encontramos a melhor cabine, comentou Daphne com um sorriso, lançando um olhar para Harry e os outros. Assim que se acomodaram, Hermione, agarrando uma pilha de livros contra o peito, e Neville, segurando sua nova varinha com um pouco de força demais, juntaram-se a eles, tornando o pequeno espaço aconchegante e animado. Nigel sussurrou na mente de Harry. Que reunião interessante, mestre Harry. Espero que você esteja planejando entretê-los com histórias de suas façanhas ousadas, ou talvez você queira fundar um clube do livro. Harry, ignorando a sugestão de Nigel, cumprimentou a todos calorosamente enquanto se acomodavam no compartimento. Que bom que todos vocês puderam vir. Como foram os últimos dias das suas férias de Natal? Capítulo 129. O compartimento fervilhava com histórias compartilhadas e risadas. Daphne, com um sorriso irônico, contou uma história particularmente engraçada sobre uma tentativa frustrada de criar um novo amuleto que terminou com o cabelo de Tracy ficando verde vibrante. Era para ser um amuleto lumo simples com cores diferentes, mas bem, Tracy acabou parecendo mais uma árvore de Natal do que qualquer outra coisa. Tracy, não querendo ficar por baixo, retrucou com um revirar de olhos brincalhão. Pelo menos eu conseguia ficar bem com o cabelo verde. Lembra daquela vez que você experimentou aquela poção no escritório do seu pai e acabou com uma voz capaz de quebrar vidro? Harry, com um brilho travesso nos olhos, acenou discretamente com a varinha, disfarçando-se com risos. Colovaria sussurrou, uma faísca de magia cintilando em direção a Tracy. Em instantes, seus cabelos adquiriram um tom verde vibrante com mechas prateadas, para a diversão de todos no compartimento. A Tracy sorriu. Harry, você tem um certo talento para o verde. Tracy, momentaneamente alheia à mudança, vislumbrou seu reflexo na janela e engasgou, levando as mãos aos cabelos agora coloridos. Harry, exclamou, meio exasperada, meio risonha. Você vai pagar por isso. Daphne não conseguiu conter o riso. Você tem que admitir, é um visual deslumbrante. Talvez isso lance uma nova tendência em Hogwarts. Susan, rindo baixinho ao lado de Hannah, acrescentou. Pelo menos não é rosa. Verde combina muito mais com você, Tracy. Daphne inclinou-se para a frente, sussurrando em tom conspiratório para Tracy. Sabe, talvez eu tenha uma poção que resolva isso. Ou, que torne permanente.
Seus olhos brilharam com malícia, fazendo Tracy exclamar dramaticamente. Você não ousaria. Tracy, tentando franzir a testa, mas falhando miseravelmente devido às risadas crescentes, retrucou. Espere até eu encontrar minha varinha, Harry. Você também estará com uma nova cor de cabelo. Harry riu, dispensando a ameaça brincalhona de Tracy com um sorriso. Então estarei esperando. Embora não tenho certeza se o feitiço de mudança de cor faz parte do nosso currículo este ano. Pode ser um pouco avançado para nós, alunos do primeiro ano, não acha? Tracy, ainda apontando o dedo para Harry, não conseguiu conter o riso, apesar da irritação fingida. Ora essa, você precisa ser sempre tão exibido? Harry, com uma inocência exagerada, gesticulou para si mesmo. Eu? Me exibindo? Jamais. Sua resposta provocou uma revirada de olhos coletiva do grupo, criando uma atmosfera descontraída no compartimento. Assim que as risadas sobre a cor magicamente alterada do cabelo de Tracy diminuíram, Harry mudou de assunto para um tópico que o empolgava particularmente. Então, o que acharam dos livros que dei para vocês no Natal? Perguntou, com os olhos brilhando de curiosidade. Pensei que seria interessante trazer um pouco das histórias do mundo trouxa para Hogwarts. Hannah, sempre ansiosa para compartilhar, foi a primeira a se pronunciar. Eu adorei o meu. O Jardim Secreto. É tão mágico que parece que poderia se passar aqui em Hogwarts. Susan assentiu com a cabeça, a voz transbordando entusiasmo. E as Crônicas de Nárnia? Não consegui parar de ler. É fascinante ver como os trouxas imaginam outros mundos e a magia. Tracy, ainda mexendo em algumas mechas do seu cabelo verde, deu uma risadinha. Harry, só você mesmo para nos apresentar a literatura trouxa. Alice no País das Maravilhas é completamente maluca. No melhor sentido, é claro. Hermione, embora do mundo trouxa e normalmente mais voltada para os estudos, também havia recebido um livro de Harry. Ela interveio com entusiasmo quase incontrolável. Harry, a Ilha do Tesouro, foi uma aventura do começo ao fim. É fascinante ver como as histórias trouxas retratam aventura e descoberta. A voz de Nigel sussurrou na mente de Harry. As maravilhas da literatura trouxa. Um tesouro de aventuras e mistérios, bem diferente dos nossos livros de feitiços e manuais de poções. Embora, ouso dizer, nenhuma das histórias deles apresente um personagem como eu. Harry acenou com a cabeça para Hermione. Pensei que você gostaria de uma aventura clássica, Hermione. É um pouco diferente dos nossos livros de magia, mas igualmente enriquecedora. Susan, percebendo o entusiasmo de Hermione, acrescentou. Isso nos faz pensar em todas as histórias que não conhecemos do mundo trouxa. Imagine o que mais existe por aí. Tracy, inclinando-se para frente com um sorriso travesso, provocou Daphne. E você, Daphne? Como encontrou seu livro? Daphne, no entanto, permaneceu em silêncio com uma expressão pensativa. Harry notou sua reação contida, mas lembrou-se da natureza sensível do conteúdo do livro, que inadvertidamente fazia paralelo com a história de Astoria. Optando por não insistir no assunto, ele deu a Daphne um sorriso compreensivo, esperando transmitir sua compreensão sem palavras. Mudando de assunto, Harry habilmente desviou a conversa do tema delicado. Ele falou sobre seus planos para o semestre, os experimentos com poções que estava ansioso para realizar e as próximas partidas de quadribol. O grupo se envolveu com entusiasmo, compartilhando suas próprias aspirações e preocupações para o novo semestre. À medida que o trem se aproximava da estação de Hogsmeade, a paisagem do lado de fora da janela ficava cada vez mais coberta de neve, lançando um brilho sereno sobre o compartimento. As risadas e a conversa continuavam sem cessar, mas havia uma excitação subjacente e um pouco de ansiedade em relação ao retorno a Hogwarts e aos desafios que os aguardavam. Nigel, sempre observador, comentou na mente de Harry. A expectativa de retornar aos sagrados salões de Hogwarts. Você acha que eles sentiram tanta falta de nós quanto nós sentimos falta deles? Harry sorriu para si mesmo, observando a paisagem que passava. Gostaria de pensar que sim, respondeu em silêncio, enquanto as torres familiares de Hogwarts surgiam à vista. Quando o trem chegou à estação de Hogsmeade, o grupo recolheu seus pertences, pronto para desembarcar. A plataforma estava repleta de estudantes, todos ansiosos para retornar ao castelo e começar o semestre. Harry e seus amigos abriram caminho pela multidão, suas respirações visíveis no ar frio, seus ânimos elevados com a promessa de novas aventuras. A viagem da estação até o castelo foi aparentemente feita nas tradicionais carruagens sem cavalos, que pareciam deslizar sobre o chão coberto de neve. Harry sentou-se com Susan, Hannah, Daphne, Tracy, Hermione e Neville, e a conversa girou em torno de especulações sobre o que o novo período letivo traria. Ao chegarem a Hogwarts, foram recebidos pelo brilho acolhedor do castelo, com suas janelas iluminadas contra o céu noturno. O salão principal era uma visão convidativa, com seu teto encantado refletindo a noite estrelada acima e as 4 longas mesas das casas repletas de alunos compartilhando histórias de suas férias. Ao se sentarem à mesa da Sonserina, Harry sentiu uma sensação de pertencimento. Os rostos familiares, a conversa animada e até mesmo os olhares severos de Snape, que observava sua casa com olhar crítico, tudo contribuía para a sensação de que Hogwarts era de fato seu lar. O jantar foi um evento suntuoso, com pratos aparecendo magicamente em pratos de ouro. Harry e seus amigos encheram seus pratos, e a conversa se voltou para assuntos mais leves. O sentimento de camaradagem era palpável, um testemunho dos laços que haviam formado. Após o esplêndido jantar no salão principal, onde o teto mágico refletia o céu noturno, Harry se viu abordado por vários alunos de outras casas. Isso era um tanto incomum, já que a interação entre as casas, especialmente com a Sonserina, não era a norma. No entanto, a abertura de Harry e seu hábito de visitar as mesas de outras casas aparentemente haviam quebrado algumas barreiras invisíveis. O primeiro a se aproximar foi Cedrico Diggory, jogador de quadribol da Lufa-Lufa, que ostentava seu habitual sorriso amigável. Adorei o presente, Potter. Obrigado, disse ele, estendendo a mão para um aperto de mãos.
Sua gratidão era genuína, um reflexo do espírito esportivo pelo qual era conhecido. Harry, retribuindo o aperto de mão, respondeu: "Que bom que você gostou de Gore. Parecia ser a sua cara." Capítulo 130. Logo após a partida de Cedrico, Cho-chan, da Corvinal, dirigiu-se à mesa de Harry, com os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e algo mais que Harry não conseguiu identificar. "Potter, aquele livro que você me enviou era fascinante. Eu não fazia ideia de que os trouxas pudessem ser tão imaginativos", disse ela, com a voz carregada de entusiasmo. "É um dos meus favoritos", respondeu Harry. "Pensei que você gostaria de dar uma olhada no mundo deles." Nigel sussurrou para si mesmo: "Cuidado, mestre Harry. O caminho para o coração de uma bruxa muitas vezes passa por um livro bem escolhido. Ou pelo menos é o que dizem." Harry, ignorando as provocações de Nigel, sorriu para Cho, satisfeito por ela ter apreciado o gesto. Após a partida de Cho, Parvati Patil se aproximou com Lavender Brown logo atrás. Suas expressões eram uma mistura de curiosidade e entusiasmo, embora o comportamento de Lavender fosse um tanto reservado, talvez devido à ligação de Harry com a Sonserina. "Potter, o cachecol que você me deu era lindo", começou Parvati com os olhos brilhando. "As cores eram perfeitas." "Como você sabia?" Harry deu uma risadinha discreta. "Foi só um palpite. Fico feliz que tenha gostado." Lavender, mantendo uma distância educada, acrescentou: "Sim, os brincos também eram bonitos." "Obrigada." Seu tom era de gratidão, embora ela parecesse desconfortável por estar na mesa da Sonserina. Nigel, percebendo uma oportunidade, sussurrou em tom de brincadeira na mente de Harry: "Parece que você é um ótimo distribuidor de presentes, mestre Harry. Um verdadeiro Papai Noel, só que sem a barba e a barriga." Harry, reprimindo o riso diante do comentário de Nigel, dirigiu-se a Parvati: "Obrigado, senhoras. É apenas um pequeno gesto de amizade." Padma Patil juntou-se a eles em seguida, e sua gratidão pelo atencioso diário que Harry lhe enviará era evidente em seu sorriso caloroso. "É lindo, Potter. O design da capa é encantador. Já comecei a escrever nele." "Achei que você gostaria", disse Harry, satisfeito com a reação positiva. Enquanto essas conversas aconteciam, o diretor Dumbledore observava da mesa principal, com os olhos brilhando de interesse. Apesar da natureza descontraída das conversas, Dumbledore pressentia um significado mais profundo nas ações de Harry. Sua capacidade de se conectar com alunos de outras casas era incomum, especialmente para um Sonserino. E Dumbledore não pôde deixar de ficar intrigado com a desenvoltura social de Harry. Com um sorriso cúmplice, Dumbledore voltou sua atenção para a refeição, ponderando sobre o possível impacto da abordagem peculiar de Harry às relações entre as casas. Para encerrar o dia em grande estilo, Harry foi visitar Selena Rosier. Atravessando a sala comunal da Sonserina, ele bateu na cobra de bronze que servia de aldrava antes de entrar em seu quarto. Lá dentro, encontrou Selena sentada ereta em sua escrivaninha, concentrada em vários papéis espalhados à sua frente. "Já mergulhada nos estudos para os seus testes de magia extremamente exaustivo?" perguntou Harry com um sorriso amigável. "Só estou explorando uma variação de feitiço para ganhar pontos extras", respondeu Selena, fazendo um gesto para que Harry se sentasse. O distintivo preso ao seu peito a declarava orgulhosamente a Serpente da Coroa, um título que ela ostentava com graça e autoridade. Enquanto Harry examinava as tabelas de aritmancia espalhadas pela mesa de Selena, sua curiosidade foi despertada pelos padrões e números intrincados que circundavam as bordas de um esquema do feitiço Impervius. "Feitiço Impervius, hein?" arriscou ele, inclinando a cabeça em sinal de curiosidade. Selena não conseguiu esconder a surpresa ao ver o olhar de Harry se demorar nos complexos gráficos de aritmancia e nos esquemas detalhados de um feitiço Impervius avançado. Você entende o que está vendo?" perguntou ela com a voz carregada de incredulidade. Harry, uma aluna do primeiro ano, demonstrando uma compreensão dos conceitos que estava estudando como parte de sua preparação para uma carreira em criação de feitiços. Era algo sem precedentes. Ela tinha ambições de se tornar uma renomada criadora de feitiços, tendo já garantido um estágio e estudos avançados com Miranda Goshal, um nome sinônimo de excelência em magia. A tarefa que tinha pela frente, conforme definida pela própria Goshal, não era para aquele sem experiência no assunto. No entanto, lá estava Harry, aparentemente compreendendo a essência do seu trabalho. Harry, percebendo o espanto de Selena, esboçou um sorriso discreto. "Um pouco, sim. Li algo sobre aritmancia e sou fascinado por feitiços. Mas isto", disse ele, gesticulando em direção aos papéis, "é outra coisa. É bem avançado, não é?" Selena, ainda atordoada com o choque, assentiu lentamente. "Sim, faz parte de um desafio da minha mentora, Miranda Goshal. Estou explorando uma variação do feitiço Impervius que normalmente só é ensinada no 7º ano. E estes", ela gesticulou com a mão sobre os desenhos e equações, "são minhas tentativas de entender e possivelmente alterar o feitiço." O interesse de Harry foi despertado. "Isso parece uma oportunidade incrível. A criação de feitiços deve ser uma área fascinante." "É sim", confirmou Selena, seu choque inicial dando lugar ao orgulho pelo seu trabalho. "Requer uma compreensão profunda da teoria mágica e uma abordagem criativa para a resolução de problemas. Poucos se aprofundam nisso, especialmente em Hogwarts." Embora Harry também estivesse experimentando suas próprias variações de feitiços, sua abordagem era significativamente diferente da de Selena. Se quiséssemos traçar uma analogia, o método de Harry era como tatear o caminho por uma caverna escura, usando seus instintos e lampejos ocasionais de intuição como guia. Em contraste, Selena empregava uma abordagem sofisticada e sistemática, semelhante a desenhar um mapa detalhado da caverna antes mesmo de entrar, garantindo que pudesse navegar por ela com precisão e confiança. Reconhecendo a complexidade do trabalho de Selena, Harry sabia que estava um tanto fora de sua área de atuação, embora tivesse um grande interesse e até mesmo se aventurasse nos aspectos teóricos da criação de feitiços.
Suas explorações eram mais experimentais e intuitivas do que baseadas na sólida fundamentação matemática e teórica que Selena utilizava. Ele havia se deparado com esquemas semelhantes em suas leituras, uma versão menos detalhada do feitiço Impervious em um dos livros da biblioteca de Hogwarts. Ainda assim, a profundidade da análise de Selena estava em um nível completamente diferente. Isso é realmente impressionante, senhorita Rosier, disse Harry com genuína admiração. Já tentei modificar alguns feitiços mais simples, mas nada tão complexo quanto este. Só a base teórica já parece assustadora. Selena, agora totalmente recuperada da surpresa inicial, sorriu com o elogio de Harry. Obrigada, Potter. É desafiador, sim, mas também incrivelmente gratificante. Cada feitiço tem sua própria estrutura única, como um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. E quando você finalmente o decifra, as possibilidades são infinitas. Harry assentiu pensativamente. Eu entendo o fascínio. É como criar sua própria magia, de certa forma. Criar algo novo, ou mesmo apenas compreender um feitiço existente em um nível tão profundo, deve ser uma sensação incrível. Enquanto Harry ouvia a explicação apaixonada de Selena sobre o potencial da criação de feitiços, uma ideia surgiu em sua mente, iluminando seus pensamentos como um feitiço Lumos bem feito. Nigel, como pude ignorar isso? Refletiu ele em silêncio, com os pensamentos a mil. Aqui estou eu, tentando desbravar novos caminhos mágicos usando as línguas das criaturas mágicas, tateando na escuridão, e ignorei completamente a ciência por trás de tudo isso. Ele estava tão absorto nessa súbita percepção que quase perdeu as próximas palavras de Selena. É verdade, ela dizia, com os olhos brilhando de entusiasmo pela descoberta. E não se trata apenas de criar ou aprimorar feitiços. Trata-se de expandir nossa compreensão da própria magia, ultrapassando os limites do que consideramos possível. Harry, agora totalmente presente, assentiu com a cabeça, a mente ainda fervilhando com as implicações de sua epifania. Exatamente, concordou. É como abrir novas portas, não é? Cada descoberta leva a mais perguntas, mais possibilidades. É uma jornada sem fim. Selena sorriu ao ver o entusiasmo de Harry. Sim, uma jornada infinita e fascinante. Cada feitiço, cada modificação, nos aproxima da compreensão da verdadeira natureza da magia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.